turma do 5º ano, bom dia! Vamos iniciar mais um dia pedindo a Deus que tome conta das nossas vidas e nos livre de todo o mal. Hoje nós vamos para fazer a nossa videoaula de História. O assunto é os primeiros habitantes do Brasil. Esse assunto está no nosso livro de História, nas páginas 58 a 63. Preste atenção no vídeo da Pro. Ouve direitinho o que a Pro vai falar, o que a Pro vai explicar. Depois, hoje a Pro vai pedir assim, depois do vídeo, pega o livro para ler, entender melhor, direitinho, responder as atividades. Qualquer dúvida, chama a Pro lá no Zap e pergunta a Pro, tá certo? Agora vamos prestar atenção. Para tudo e foca aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá. A chegada de Cabral. Quando Pedro Álvares chegou ao Brasil, aqui já viviam vários grupos indígenas, cada grupo com seus costumes, suas crenças, sua organização social, ou seja, sua cultura. Então, quando Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal e chegou aqui no Brasil, né, em Porto Seguro, mais precisamente, ele se deparou com os índios, que aqui já viviam, né, com toda a sua forma de vida. Os primeiros indígenas em contato com os portugueses foi o povo tupi. Como Cabral veio pelo litoral, foi o primeiro povo que ele teve contato, porque eles viviam nessa área do litoral. Era o maior grupo do litoral brasileiro, viviam em aldeias circulares, se alimentavam da caça, da pesca e plantações. Eles plantavam feijão, milho, abóbora, etc. Né? E aí, os portugueses, quando aqui chegaram, que encontraram os índios, eles se depararam com uma realidade totalmente diferente da deles. A cultura muito diferente. Então, eles, os brancos, né, os europeus, ao invés de entenderem a cultura dos índios, eles tiveram o preconceito. Um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que ele estava, né, junto com Pedro Álvares Cabral, ele era escrivão da esquadra e tudo que acontecia ele escrevia e contava ao rei. Então, um pequeno trecho da carta dele, onde ele se refere aos índios. Olha o que ele diz. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, andam nus, sem cobertura nenhuma. Ambos traziam um beiço de baixo furado, e metido nele um osso branco e verdadeiro. Os cabelos deles são corredios. São bem diferentes da vestimenta, né, dos europeus. Os europeus, muito pelo contrário dos índios, viviam cheios de roupas, com aquelas mangas assim, das roupas enormes, que a gente fala assim, aquelas mangas bufantes, né, bem cheias, muita roupa eles usavam. Já os índios eram seminus, eles eram brancos, e eles dizem o quê? A maneira, a pele, pardos, vermelhos, que andavam seminus, os cabelos corredios, bem diferentes da realidade de tudo que os brancos europeus já tinham visto. E assim, Pero Vaz de Caminha se refere aos índios. Grupos etnolinguísticos no Brasil. Aqui no Brasil existiam 4 grupos, né, que tinham a mesma cultura e a mesma língua. Era o Tupi, na região litoral, Macro-G ou Tapuia, região do Planalto Central, Aruaque, Amazônia, e Caraíba, que também era na Amazônia. Os portugueses se referiram a eles como nação, né? As tribos eles chamavam de nação. E os índios eles viviam sempre com suas tribos, tudo organizados, todos juntinhos. E assim os portugueses se referiram a eles. A outra história do descobrimento do Brasil. Vamos
prestar bastante atenção aqui. Ó. O que aprendemos foi que os portugueses descobriram o Brasil. Como? Acabamos de ver que, quando os portugueses chegaram, encontraram os indígenas. Então, quando eles chegaram aqui na terra, que no futuro foi chamada de Brasil, já era habitada pelos índios. E por que se diz que os portugueses descobriram o Brasil? Quando a gente fala em descoberta, é algo novo, algo que não tenha sido habitado. Não foi o caso daqui. Mas nesse caso da palavra descobrimento, nós aí no livro usamos uma coisa para relacionar, né? Um exemplo. Quando a gente fala de uma mata virgem, que se descobriu uma mata virgem, aquela mata que nunca tinha sido explorada. Então, quando eles se relacionam, se referem ao descobrimento do Brasil, essa palavra está falando assim que os portugueses foi quem conquistou o Brasil, quem chegou aqui e veio para explorar o Brasil. Mas o Brasil, quando os portugueses aqui chegaram, já era habitado pelos índios. Utensílios indígenas. Os índios, eles faziam redes, eles faziam flechas, eles faziam suas armas para caçar, para pescar, seus utensílios para poder sobreviver, né? Então, eles usavam da natureza para poder estar fazendo as suas coisas para poderem sobreviver. E aí nós podemos ver, né, as coisas que eles, algumas das muitas coisas que eles faziam, e tudo que eles faziam tinha utilidade, tinha alguma finalidade. Organização indígena. Então, os índios, eles eram organizados, eles viviam nas suas aldeias e cada aldeia tinha seu chefe, que era o morubixaba ou cacique, né? Que era o seu chefe também religioso, que era o pajé. Era geralmente o mais velho, que tinha conhecimentos sobre curas, sobre lendas, era quem resolvia as situações todas da tribo. Então, era o pajé ou xamã. Eles tinham uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, como Tupã, que era o raio e o trovão, Guaraci, que era o sol, era o deus, né, deles, Guaraci, que era o sol, Jaci, a deusa, a lua. Então, eles acreditavam tudo da natureza. Para eles, tudo tinha a ver com a natureza, se chovia, se tinha trovão, o sol, a lua. Eles relacionavam tudo isso aos deuses. Para eles, eram os deuses em que eles acreditavam, em que eles faziam os seus pedidos. A dança. A dança para os índios era muito significativa, tanto a dança como a música. Dança eles chamavam de poracéis, tinham todo um ritual e tinham o porquê de cada dança, de cada apresentação. E assim eles manifestavam, né, algo naquela dança. Então, aproveitando o ensejo, aquilo que a Pró está falando, eu vou deixar essa atividade para vocês responderem no caderno de vocês de história. Pesquise um pouco mais sobre a música e dança indígenas. Aí a prova está pedindo a vocês que façam essa atividade. Hoje é sexta-feira, o dia que vocês estão recebendo, né, esse vídeo para estarem assistindo. Façam, e só precisa postar para a Pró, feita essa atividade, na próxima sexta-feira. E vou dar sim esse tempo para vocês fazerem essa atividade. Então, até a próxima sexta-feira, vocês podem estar postando essa atividade para a Pró, tá certo? Então, foi aqui um pouco, né, do nosso assunto do livro, dos primeiros habitantes do Brasil, para a gente conhecer. Depois vocês peguem o livro, leiam, respondam a atividade do livro também, tá certo? Fiquem com Deus. Um abraço da Pró.